Olá novamente, vamos continuar aí falando agora sobre a guerra no Pacífico. Bom, gente, quando a guerra ela chega ao fim na Europa em 30 de abril de 1945, que o Hitler se mata, mas no dia 8 de maio, né, é assinado o acordo de paz, o armistício com a Alemanha se rende, aliás, né, a guerra termina na Europa, mas ela continua no Pacífico. E por causa do que, Sora? Porque o Japão ele não se deu por rendido, né? Ele não se considerava derrotado na guerra, e ele então tinha pretensões de manter a tentativa dele continuar conquistando territórios no Pacífico, né? Até o final, né? Então ele pretendia manter essa guerra por muito, muito tempo ainda. Então aí nós temos algumas cenas marcantes dessa guerra no Pacífico, que foi basicamente travada, né, contra Japão contra os Estados Unidos, tá bom? A União Soviética não entrou, quando ela declara a guerra ao Japão, mas não chegou a ter nenhuma batalha física contra o Japão, ficou basicamente só na declaração. E a Inglaterra e a França, né, não enviam tropas porque estavam sem condições mesmo, porque estavam destruídas depois da guerra. Bom, a Segunda Guerra no Oceano Pacífico. Começa a coisa a esquentar lá, a ferver no ano de 1931. Na verdade, o Japão é o primeiro aí, né, dá os passos para uma guerra das três nações do eixo, né? Eles foram os primeiros quando eles invadem a Manchúria. Aí em 37 eles atacam mais um território da China, que vai ser a parte sudeste da China, eles vão dominar, conquistam a Coreia antes disso, né? Haviam tomado também a Indochina, que não existe mais, hoje é o Vietnã, o Laos, o Camboja. Tomaram parte as ilhas das Filipinas, que pertenciam aos Estados Unidos, tomaram também várias outras ilhas próximas ao Japão. Então eles fizeram ali, gente, uma arruaça dentro do Pacífico, tá? Foram dominando, conquistando, e o Japão passou a ser visto como um grande império. E um império que tinha um exército altamente treinado e extremamente disciplinado, né? Uma população que estava disposta a morrer pela soberania do Japão e pelo que o Japão representava para eles. Por que essa intenção toda de conquistar tantos territórios? O Japão ele está dentro de um arquipélago, então esse arquipélago ele tem poucos recursos naturais e o Japão, dentro da sua pretensão de crescimento, de desenvolvimento industrial, passa então a ter necessidade de muita mão de matéria-prima. Então ele vai atacar algumas áreas que vão ser essenciais para o desenvolvimento econômico do Japão, tá bom? O Japão era governado pelo imperador Hirohito, tá bom? Mediante as motivações do Japão de conquista de territórios e aliança no eixo em 1940, os Estados Unidos decretaram um embargo econômico para enfraquecê-lo. Então, diante do que o Japão vinha estabelecendo na parte oriental do mundo, os Estados Unidos, então, com a intenção de enfraquecê-lo, mas sem entrar em guerra, estabelece um embargo econômico, ou seja, não vai fazer comércio com o Japão e vai pressionar outras nações a fazerem o mesmo. Mas o Japão não se abalou com isso, tá? Então, no dia 7 de dezembro de 1941, o Japão dá um passo que vai atrair aí o maior inimigo deles na guerra. Depois da guerra não, tá, gente? Mas durante a guerra o maior inimigo vai ser os Estados Unidos. Por que o Japão atacou os Estados Unidos, Sora, sem que os Estados Unidos estivessem na guerra? Porque os Estados Unidos não estavam na guerra, os Estados Unidos ainda estavam naquela política pacifista, isolacionista, de não querer entrar na guerra, embora o Roosevelt já vinha dando sinais de querer declarar guerra, mas o Congresso americano estava se posicionando contra, então ele não iria conseguir. Mas quando o Japão ataca os Estados Unidos, isso atrai os Estados Unidos para a guerra. Aí não teve solução, tá? Não teve alternativa, os Estados Unidos teve que dar uma resposta ao Japão e ao eixo.
Então esse ataque ocorre no dia 7 de dezembro de 1941, sem nenhum aviso prévio, tá? Depois de meses e meses, o Japão se preparando para esse ataque, já tinha uma preparação, já tinha um planejamento, planejado alto desgaste, tá? Fizeram cálculos de horário, tá? De minutos, de segundos, enviaram espiões para a área de Pearl Harbor. A Pearl Harbor fica no Havaí, tá, gente? Era e é até hoje a maior base naval norte-americana no Pacífico. E eles enviaram espiões para lá, tiraram fotografias, viram quais os pontos mais estratégicos para ser atacado, fizeram todo o levantamento da rotina dos americanos na ilha e eles passaram toda a informação para vamos dizer assim, né, para a cúpula militar japonesa. E eles então fizeram o plano e sem um aviso prévio, embora os Estados Unidos, né, vinha em negociação com o Japão para evitar a guerra, mas os Estados Unidos foi alertado por espiões americanos que o Japão pretendia um ataque, só eles não sabiam o dia, mas os americanos não acreditaram nisso, né? Quando eu digo americanos é o governo, né? É o Pentágono, é o Congresso, não acreditaram nisso, que o Japão seria tão doido assim, mas eles foram e eles atacaram por volta de 8h15, 8h17 da manhã. Eles atacam Pearl Harbor, era um domingo, então a maioria dos americanos estava naquele dia de descanso da semana, muitos estavam na cama porque era domingo, então iam dormir até um pouco mais tarde, outros já estavam nos seus afazeres, alguns saindo para ir para a igreja, outros, né, estavam, os soldados, né, os marinheiros, é a maior base naval, então tinha muito navio estacionado ali em Pearl Harbor, então uma boa parte deles estavam ali dentro dos navios dormindo e foram pegos totalmente de surpresa quando eles viram, começaram a explodir bombas atacando os navios, né, afundando esses navios, e começou a soar o alarme e a coisa virou uma pandemia, virou um caos, pessoas correndo pelas ruas desesperadas, pessoas sendo metralhadas, né, porque os japoneses atacaram sem um pingo de piedade. Vamos ver algumas cenas. Aqui nós temos o Japão, aqui era a bandeira, só um pouquinho, gente, deixa eu achar o... Aqui era a bandeira do Império Japonês, tá? O Japão está dentro dessas ilhas aqui, né? Faz parte dessas ilhas aqui, esse arquipélago. E tudo que vocês estão vendo em vermelhinho e rosa, tá? Faz parte do Império Japonês até o ano de 1942, tá bom? O Havaí tá aqui, ó. E ali que vai ser aconteceu o ataque japonês. Esse aqui é o ataque, aqui são cenas do filme Pearl Harbor. Para quem não assistiu, vale a pena assistir. É um filme meio romantizado, mas o ataque, as cenas do filme do ataque é bem legal, tá? Então assistam. Se não quiser assistir o filme inteiro, assista as cenas do ataque a Pearl Harbor. Aqui, olha, um avião japonês, um caça japonês, tá? Foram vários deles, não foi um só. Está lançando um míssil contra o navio, né, americano, que é um navio americano, e eles estão metralhando as águas aqui também, porque tinha já soldados pulando nas águas, tá? E aqui, olha, esses aviões são todos japoneses, porque os aviões americanos não conseguiram decolar. Por quê? Porque os aviões japoneses, eles levantam voo, entra dentro da ilha e vai até a base aérea norte-americana e bombardeia os caças americanos no chão, tá? Aqui os navios, aqui é uma cena, não é a cena do filme, nem essa, tá? É cena verdadeira, foi fotografada no dia do ataque. Então aqui são os navios pegando fogo. Os submarinos japoneses também atacaram, tá? Então não dá pra gente ver, eles estão debaixo d'água, eles atacam enviando mísseis e causando umas crateras gigantescas no casco do navio, e o navio então começava a afundar.
Como eu falei, muitos marinheiros estavam dentro do navio dormindo nos alojamentos. Então, muitos deles afundaram junto com o navio e a maioria não morreu por causa do ataque em si, mas porque morreram afogados, que não conseguiram sair. Tá? E os que estavam na proa do navio, né, que estava aqui, eles tentaram, né, combater os aviões, atirando nesses aviões, mas não conseguiram grande coisa e acabaram tendo que pular no mar. Então ficaram centenas, aqui ó, vocês estão vendo, os americanos no mar. Aí o avião japonês vinha e via eles no mar se debatendo, né, tentando escapar, vinha e metralhava os caras dentro do mar sem a menor chance de reação, tá? Aí, diante desse ataque, né, que foi em torno de 1.500 americanos mortos, né, em questão de 20 minutos, chega a notícia até os Estados Unidos, até o Pentágono e até a Roosevelt. Roosevelt reúne de imediato o Congresso e fala, olha, agora não tem nem porquê, não tem por que ficar justificando nada, agora é declaração de guerra. Declararam guerra, eles não estavam com o exército 100% formado, nem a marinha, e eles então eles fazem um pedido voluntário para que a população masculina comparecesse para lutar pela sua nação. E acho que 80% da população masculina americana compareceu como voluntários e começou o treinamento deles, tá? Então eles foram lá, compareceram, pegaram o nome dos caras, viraram soldado e começa o treinamento deles, que basicamente em 3 meses eles estavam sendo já terminando o treinamento e enviado para as frentes de combate, que foi dividida, basicamente os americanos realizaram ataques no Atlântico, na África, na Europa e no Pacífico. Tá? Então teve tropas que foram enviadas para a África, teve tropas que foram enviadas para a Europa, outros que ficaram, né, os marinheiros lutando no Atlântico e uma boa parte deles também para o Pacífico. Bom, aqui ó, a resposta dos Estados Unidos foi de imediato, né? Começa o treinamento e eles já organizam um ataque a Tóquio, tá? Que vai ser um bombardeio que vai atacar aí a capital de Tóquio. Começa já em 42 esses ataques. Depois nós vamos ter uma grande batalha, que foi a Batalha de Midway, em junho de 42. Midway era uma ilha rochosa, sem grande representação econômica, mas que era um ponto estratégico mais próximo, ficava entre o Havaí e o Japão. E o Japão tinha dominado essa ilha, os Estados Unidos foi até lá para tirar os japoneses de lá. Foi uma batalha ferrenha, que representou muitas mortes de ambos os lados, mas que no final os americanos acabaram tomando essa ilha dos japoneses e eles estavam então mais próximos para atingir o Japão. E aí a coisa vai andar, gente, de 42 até o ano de 45. Aí termina a guerra na Europa, os Estados Unidos vai canalizar todas as suas forças no Pacífico. Aí os Estados Unidos se volta totalmente contra o Japão, né? Porque agora não tem que se preocupar mais com a Europa, com o Hitler. E aí então as batalhas continuam, cada vez mais o número de mortos aumentando, e o Japão ele entra num período de desespero, né? Porque ele começa os ataques chamados ataques kamikazes, que é exatamente isso aqui, ó, que é a ilha de Havaí, a ilha de Midway e aqui o Japão, tá? Então era uma posição estratégica. Aí começam esses ataques aéreos, né? Chamado ataques de kamikaze aos navios, aos porta-aviões americanos. Aqui é um porta-avião americano. Os caças ficavam dessa forma aqui, aí depois só decolavam, tá? Na pista. E aqui vocês estão vendo o navio em chama, o porta-aviões, porque um kamikaze atacou esse porta-aviões. O que era um kamikaze? Era um avião japonês. Eles saíam do Japão, já das bases deles, já sabendo disso, carregados de bombas, né? E eles vinham para
ataque final, tá? Então eles atacavam os americanos quando eles não tinham mais nenhuma chance, eles viravam os aviões que estavam carregados de bomba em direção aos navios, miravam e mergulhavam para cima desse navio. Então era um ataque suicida, tá? Como você... não mostrei aqui, gente, mas era um ataque suicida. Tem cena, alguma cena você vê o avião vindo, né, em direção, e aqui ele já se chocou no porta-aviões. Esses ataques, gente, eles às vezes dava certo de afundar um navio americano, mas era poucas vezes, tá? Na maioria das vezes causava sim um prejuízo, mas eles conseguiam restaurar esse navio rapidamente e voltar-se para o ataque. Ou seja, a ideia era afundar o maior número de navios americanos possível. Só que essa ideia fracassou, tá? Por completo. Então os americanos começaram a perceber que os japoneses estavam aí no ataque em desespero, tá? E até que chega o dia do desfecho final aí, que vai ser um desfecho muito triste para a humanidade, que vão ser os ataques nucleares a duas cidades japonesas, a de Hiroshima e de Nagasaki. Falarei sobre isso no finalzinho aí do assunto nosso. Até o próximo vídeo.